de superar todos os nossos obstáculos, todos os nossos desafios, todas as nossas radioterapias de formas diversas, não é só da forma que a pessoa que hoje passa por essa situação, mas também aquelas que estão sendo abraçadas pela espiritualidade de luz, buscando e tendo apoio, né? Esses nomes são dados porque muita gente foi pedindo e eu consegui trazer de volta. Mas, no fundo, nós precisamos mesmo é de sintonizar com o mundo. O mundo está precisando de preces, o mundo está precisando de paz, o mundo está precisando de agasalho, de um olhar, de um sorriso, de uma palavra, para tirar um da depressão, para tirar o outro da ociosidade, para tirar o outro da ansiosidade, e assim por diante, mas que é o mundo que precisa, não é só nossos entes queridos, não somos só nós que precisamos, mas quantos e quantos precisam que nós não sabemos, que estão aí no mato, né? E nós vamos ler do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Revides. E eu gosto, como a gente não pode mais falar, aliás, pode falar, é claro que eu vou ler, né? Mas como a gente não pode mais fazer o resumo dele, só a palavra revides dá a entender no retrovisor, né? Revides o que você está fazendo, revides o que você faz, revides tua vida, revides. Na verdade, e já realmente uma falha entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Isso foi dito por Paulo, está lá em 1 Coríntios 6, 7. E então, eu vou ler compassadamente o que diz: nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso do processo público. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares, nas instituições, aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes, inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, quando parte prefere a atitude agressiva, de espadas às mãos, esgrimindo com, com calor, na ilusória suposição de operar o conserto do próximo, prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos. Costuma esclarecer que seguem a verdade. Por que motivo, porém, não exemplificaram a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma, antes da oposição por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus, todos aqueles que seguem. E diz: quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir vitorioso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Fica aí essas perguntas, Boa noite. Fica aí essa reflexão para todos nós, com muita sabedoria. Eu passo, então, a palavra ao nosso irmão Gilson, para que ele faça a prece de abertura do nosso Evangelho da noite de hoje. Muita paz e muita luz, irmão. Você também, Maria da Socorro. Amém.
Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos pedir proteção, agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Como já estamos de costume, este mês fazer a prece do nosso mentor querido da nossa casa Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiro. Que ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tornar merecedores, confortando aquele que tiver suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos os quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daquele que sofre, seja males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai Jesus, nosso irmão maior. Muita paz e muita luz para todos. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. E assim seja, eu passo a palavra para a Agaci. E com essa prece, com toda a espiritualidade de luz, nos dando apoio, nos dando a instrução, o entendimento, o fortalecimento de tudo que acontece em nossas vidas, de certo ou errado, né, que a gente agradeçamos, então, como disse o apóstolo Paulo, e a gente, então, passa a palavra com o consentimento do Dr. Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade de luz. A gente pede, então, para dar início ao Evangelho, que melhor remédio não há, por nossa irmã Rita Aparecida. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Aglaci. Boa noite a todos. Os que chegaram aí, que a gente não tinha cumprimentado, sejam bem-vindos e envolvidos aí pela espiritualidade amiga, que está com cada um de nós, em cada lar, neste momento. Nosso evangelho de hoje, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nosso tema de estudo será a instrução dos espíritos do item 13 a 15, que é uma instrução só, né, de um espírito amigo dado em Bordeaux em 1862. Vamos à leitura. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem,
se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. É a profecia de Isaías que se cumpre neles, quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. É o que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. É o que está em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Dá-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos, que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se àquele que nada tem, o que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. Ele toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações,
Arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Então, essa é a nossa instrução, valiosíssima. Dentro dessa mensagem do nosso capítulo, de muito se pedirá àquele que muito recebeu, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? É o capítulo. Nessa nossa mensagem, essa máxima de Jesus significa para nós, na ótica espírita, a ideia de responsabilidade, de consequência, não no sentido de punição ou castigo, vai tirar de quem não tem, vai dar mais a quem já tem, mas nos colocando no contexto de artífice, de autores e coautores da nossa história, nós é que somos, pelo livre-arbítrio, o que buscamos nesse caminho de conhecer mais a vontade de Deus para conosco. E desse conhecimento, nós sabemos que temos que prestar contas. Nós podemos, então, escolher não assumir essa responsabilidade. E aí, como serão essas contas de quem se negou a assumir essas responsabilidades? Se a quem é dado muito, muito será cobrado, lembremos nós aqui de uma prestação de contas material, né? Por exemplo, monetária, né? O caixa que está ali passando uma mercadoria, ele vai prestar conta de cada centavo do que passou ali. Nesse exemplo de prestação de contas, nós precisamos trazer para a nossa vida interior, a vida dos valores espirituais, que são os nossos talentos, nossos conhecimentos, nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Na literatura espírita, nós encontramos, numa psicografia de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, em que o espírito acessa a ficha de uma alma com um levantamento de tudo que ele fez. Quantas horas se dedicou ao serviço do próximo, ou a seu interesse próprio, quantas horas se dedicou à educação do seu filho, e por aí vai. Pensemos nós na nossa carga horária, que está nas nossas fichas. O que está nos esperando para o dia da prestação de contas? O que estamos registrando nas nossas fichas? Se sabemos que a vontade do Pai, qual é a vontade do Pai para conosco, nós temos mais facilidade de a executarmos. Mas, normalmente, estamos mais em falta com essa vontade do Pai do que aquele que não conhece os preceitos do Cristo. E, muitas vezes, praticou crimes, às vezes impulsionado por espíritos inferiores. Mas saibamos que só Deus nos conhece e sabe que, se esse irmão não estivesse sob influência ou desconhecimento, não teria se comprometido tanto. Então, a balança, ela é colocada de acordo com os nossos conhecimentos. A balança vai estar lá com os contrapesos, de acordo com os nossos conhecimentos. Isso é o que significa muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, lá no livro Boa Nova, no capítulo 28, eu queria trazer só um trechinho em que Levi
uma conversa de Levi com o Mestre Jesus, em que ele diz: Mestre, em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus? Naquilo que nos acontece? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. A vontade de Deus, além da que conhecemos acerca da sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Então, a este irmão, no caso Levi, no caso que Levi pergunta, né? E desse da literatura, que Humberto de Campos nos traz, que ele cometeu muitos crimes movidos, impulsionado por espíritos inferiores, a este Deus vai aliviar o peso da culpa, mais do que aquele que já tem a responsabilidade de praticar a vontade de Deus e não a pratica. Então, não é que Deus tem 2 pesos, 2 medidas, mas o peso do conhecimento está lá na balança. Nós que conhecemos, que temos todo esse conhecimento da doutrina, nossa responsabilidade é maior. Então, tomemos, por exemplo, uma situação material, novamente, né, para compreendermos essa balança do espiritual. A quem é dado muitas oportunidades, também lhe será cobrado muitas ações. E não é Deus que cobra, é nossa própria consciência. Quantos de nós, ou mesmo quantos irmãos que não estão aqui na plataforma neste momento, leem o Evangelho de Jesus, mas não o compreendem? Quantos estão nos templos religiosos, achando que estão fazendo a vontade de Deus e não estão compreendendo nem o Evangelho de Jesus? E para esses, as palavras de Jesus ainda estão perdidas. Quem lembra da figura severa e criminosa de Saulo de Tarso, quando a gente começa a ler o livro Paulo e Estevão, né, aquele começo bem pesado de Saulo de Tarso perseguindo os cristãos, perseguindo todos aqueles seguidores de Jesus. E o que aconteceu? A hora que Jesus o chamou, e ele ficou cego para todo aquele passado dele, ele começou a enxergar a partir do benefício de Ananias, a quem ele ia prender e sacrificar, né? Ele se transformou totalmente e ele não foi perder tempo com o passado dele. Quantos ele matou, quantos ele perseguiu da memória dele. Ele não foi perder tempo com isso.
Então, é um exemplo também para nós. Quantas culpas estamos carregando na nossa consciência, que já precisavam ter sido passadas de lado, né? Quantas enfermidades estão nos afetando e tem alguma causa que a gente não foi buscar, arrancar e tirar fora. Então, o tamanho da nossa culpa depende muito da nossa consciência, da nossa evolução, do adiantamento moral, do desapego à matéria, do nosso aprendizado nesse amor divino. Portanto, seremos tanto mais culpados quanto tenhamos maiores meios de conhecer a verdade e não a praticarmos. Nós, médios, que obtemos essas sérias comunicações, somos ainda mais repreensíveis se persistirmos no mal, no desequilíbrio, pois estaremos assim escrevendo nossa própria condenação. Se nos mantivermos cegos, como fala o nosso texto, cegos pelo orgulho, e mergulhados nessa mania de enxergar o erro do outro e não o nosso. O objetivo da doutrina espírita é o autoconhecimento de nós mesmos, é o nosso melhoramento, é aplicar esses conhecimentos na nossa transformação moral, na mudança dos nossos hábitos, mesmo que seja só um pouquinho a cada dia, mas é melhor que nossa prestação de contas seja pequena e positiva do que grande e negativa. Então, o primeiro pensamento de todos nós espíritas, principalmente daquele espírita sincero, deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, como foi a instrução de hoje, se não há alguma coisa que possa me dizer respeito. O Espiritismo ele vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona e multiplicar também o número dos escolhidos. Jesus, quando diz: se fosseis cego, não teríeis pecado. Esse cego é do conhecimento, de que a vida é eterna, e das consequências da nossa omissão. Quando ficamos com pensamentos mesquinhos, mesmo sabendo que ainda somos imperfeitos e precisamos melhorar, mas precisamos progredir no ouvir, no se deixar ser instrumento e dar atenção total à vontade do Pai. Essa vontade do Pai para conosco, que muitas vezes não vamos atrás, e vamos levando nossa vida presente só com a nossa vontade. E aí, muitas vezes, a gente se encontra lá na frente com uma decepção, porque a nossa vontade não era a vontade do Pai para conosco. Então, que busquemos dar mais atenção a essa vontade do Pai. E que, nesse caso, a cegueira e o pecado, que caminham juntos, e o enxergar, implique seguir os ensinamentos de Jesus. Ele repete no nosso texto de hoje: vendo, eles não veem, escutando, não ouvem, nem compreendem. Que isso é a profecia de Isaías, está lá no Evangelho, no Antigo Testamento, no livro de Isaías. E a mensagem do Evangelho que lemos hoje, com essa
esse conselho, essa instrução, precisamos escutar. Escutar mais a Deus, para sabermos qual é a vontade dele para conosco. E colocar em prática essa vontade dele. E com isso, vamos melhorando aí os adoecimentos da nossa alma, porque nós precisamos nos encontrar com Jesus, e nesse momento desse encontro, nasce essa nova criatura. E esse sentir Jesus é um divisor de água nas nossas vidas. Muitas vezes, determinada enfermidade nos afeta para que a gente se volte para os braços de Jesus. Sinta dentro de nós Jesus. Sinta dentro de nós a vontade do nosso Pai para conosco. E só lembrando que o texto também nos falou que Deus não retira o bem que se dignou fazer a nenhum filho teu. Quando se imagina essa prestação de contas, é o próprio espírito que cai em si, por pródigo e negligente. Não sabe conservar o que tem e aumentar a fecundidade. O óbolo que lhe caiu no coração, aquela semente que lemos agora há pouco no texto, que precisamos semear, que precisamos fazer germinar e fazer dar bons frutos. E esse irmão que ainda não consegue produzir esses bons frutos, ele vai perder o pouco que havia recebido, como foi o exemplo do nosso texto, que muitos recebem por herança determinados bens e os perdem. Primeiro porque o bem do pai ou da mãe que deixou essa herança não era dele. Ele não tinha feito por merecer. Então, aí é onde a gente entende que se perde o pouco que havia recebido, como a parábola dos talentos. Se perde o pouco que havia recebido, porque não soube cultivar, porque não era merecimento nosso. Não sejamos aquele servo fiel que duplicou seu talento, pois aquele que não progride, esse é o verdadeiro autor de suas misérias. Quando ele diz, homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Pai. Então, saibamos cultivar o campo de trabalho com perspicácia de lavrador, que cuida dessa lavoura, atento às pragas e parasitas, preparando não só a terra e a semente, mas também carpindo as ervas daninhas e o joio. E como é que se processa isso na nossa alma e dentro do nosso interior? O joio aqui representa o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas vicissitudes. Nós sabemos que uma simples horta que se plante precisa de muito trabalho, pesquisa, dedicação para conseguir colher um simples coentro. Assim também é a obra do amor e da caridade. Sementes plantadas no nosso coração, que não basta regar e esperar germinar. Temos que ter coragem, porque a semente que o Senhor nos confia deve ser cuidada com o orvalho do amor, que fará produzir os frutos da caridade.
como diz assim o nosso espírito da instrução presente. Então, a fé nossa, ela precisa estar bem acesa. E, para se acender essa fé, precisamos das obras, da caridade, do bem. E a doutrina nos alerta muito para esse trabalho no bem, que a gente precisa despertar, não só para o trabalho voluntário na casa, mas todo e qualquer trabalho no bem, onde estivermos. Então, essa é a principal mensagem que nós poderíamos colher das lições do texto de hoje. E aí convido a todos para a gente serenando as nossas mentes, deixando-se envolver com essa energia de harmonia, de amor e misericórdia do nosso Pai para conosco. Que possamos dizer, ó Pai, conservai-nos na luz, para que possamos ver as belezas de tua criação. Conservai também os olhos de nossa alma e a fé, pela qual possamos um dia conhecer a Deus, compreender seus ensinamentos, reconhecer teu amor para conosco e nunca errar o caminho que nos conduzirá a vós, em companhia dos teus anjos. Ajudai-nos a não duvidar da proteção divina, defendei-nos da cegueira espiritual, conservai-nos na luz dos nossos olhos, para que tenhamos forças de mantê-los sempre abertos à tua verdade, justiça e à tua vontade, ó Pai. Com esta prece, queremos elevar todos os nossos sentimentos ao Mestre amado Jesus. Queremos emanar nesse ser instrumento da luz que irradia ao nosso redor, que irradie para todos os necessitados desse planeta, que irradie para todos os irmãos que neste momento necessitam da cura abençoada do Pai através dos espíritos de luz, das legiões de irmãos, do Bezerra de Menezes e do próprio Bezerra de Menezes que está a nos assistir em nossas necessidades. Assim seja, passo a palavra para a Glaci. E então, com todas essas palavras significativas, então, que a gente amadureça, que a gente cresça espiritualmente, que é isso que convém. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí a gente diz, Senhor, esteja conosco, sempre, fazendo uma varredura em todos os lares, de todos aqueles que estão aqui presentes, dos que não puderam estar, de todo o campo do nosso estado, de todos os estados, de todas as regiões, de todo o nosso Brasil, de todo o nosso planeta, tirando essas energias deletérias, energias que não venham contribuir, não venham somar para a nossa evolução, fazendo uma varredura cômodo por cômodo, fazendo essa limpeza. Os irmãozinhos que ainda estiverem pensando que ainda continuam no corpo físico, sintam a luz de Jesus, pronto a abraçar, como aquele filho, o pai que espera o filho pródigo. Sintam-se abraçados, sintam-se queridos. E com toda essa emanação, com toda essa vibração,
Jesus nos abençoe, que essa noite seja de muita luz, que essa noite seja irradiado de muito amor, de muito perdão, de muita renúncia e de reconciliação. Muita paz e muita luz a todos e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário estamos aqui. Paz e luz a todos. Paz e luz. Paz e luz Boa para todos noite. nós que tenhamos uma boa noite e um abraço fraterno a todos.